Olá, seja muito bem-vindo a essa edição. Você confere agora notícias do Brasil e do mundo. O governo publicou uma medida provisória que isenta do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. A partir de agora, quem ganha até 2 salários mínimos fica isento de pagar o imposto de renda. O governo federal publicou uma medida provisória liberando do tributo o trabalhador que recebe até R$ 2.824 por mês. De acordo com o governo, a medida deve isentar 15 milhões e 800 mil brasileiros do imposto de renda. Antes, o teto de isenção estava em R$ 2.640. O valor correspondia a 2 salários mínimos do ano passado. Com o reajuste do mínimo, que passou de R$ 1.320 para R$ 1.412 neste ano, quem recebia menos de 2 salários mínimos teria de pagar o tributo. Em janeiro, o presidente Lula prometeu que o governo revisaria a tabela do imposto de renda para incluir esses trabalhadores na faixa de isenção. O Ministério da Fazenda informou que a mudança na faixa de isenção está adequada às leis de diretrizes orçamentárias e de responsabilidade fiscal. O impacto em redução de receitas é estimado em R$ 3 bilhões para 2024. O governo federal diz ter excluído do CadÚnico mais de 600 mil pessoas que já tinham morrido há mais de um ano. O balanço é referente a todo o ano de 2023. O cadastro único é a porta de entrada para programas sociais como Bolsa Família, benefícios de prestação continuada e tarifa social de energia. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou que no ano passado foram excluídos do CadÚnico do governo federal 603 mil pessoas que já haviam morrido há mais de um ano. Desse total, 21 chegaram a receber pagamentos do Bolsa Família, mesmo após terem morrido. O Ministério não informou a quantia paga a essas pessoas. Em março do ano passado, o governo iniciou a fase de revisão cadastral dos programas sociais. O anúncio aconteceu em meio ao aumento de beneficiários em 2022 e de indícios de irregularidades com benefícios pagos a pessoas que não atendiam aos critérios exigidos. O objetivo da revisão é evitar que pessoas recebam o benefício de maneira irregular, além de garantir que haja recursos para os pagamentos a quem efetivamente precisa. Ainda segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, também foram excluídas, no ano passado, 1.700.000 famílias formadas por uma única pessoa que dividiam a moradia com outras pessoas. De acordo com o Ministério, a meta para 2024 é fazer a atualização cadastral de cerca de 7 milhões de beneficiários dos programas sociais do governo. Falando agora sobre saúde, passam de 360 mil os casos prováveis de dengue em 2024 no Brasil. Em 2 décadas, o país teve 10 mil mortes por causa da doença e 16 milhões de casos prováveis. Mesmo com a explosão de casos, a vacina contra a dengue está em falta na rede privada de saúde. A fabricante informou que, neste momento, vai priorizar o SUS. De novembro do ano passado a janeiro de 2024, a procura pela vacina da dengue, a Qdenga, cresceu 600% nas farmácias Raia e Drogazil. A rede ainda não sentiu o desabastecimento, mas hospitais e laboratórios daqui de São Paulo já informaram a falta do imunizante produzido pela farmacêutica Takeda. Pela alta demanda, as vacinas esgotaram no final de semana no Hospital Sírio-Libanês. O Albert Einstein está com abastecimento parcial e algumas unidades do grupo Fleury também não têm mais estoque. Por meio de nota, a empresa fabricante informou que está concentrada em atender de forma prioritária o Ministério da Saúde para promover o acesso da vacina contra a dengue de forma integral e gratuita para a população. A Takeda acrescentou que o reabastecimento será gradual e deve priorizar pacientes que já receberam a primeira dose e agora precisam completar o esquema vacinal. Serão entregues 6.600.000 doses neste ano. Para 2025, mais 9 milhões de doses devem ser fabricadas.
Nesta semana, a vacina Qdenga começa a ser distribuída ao Sistema Único de Saúde em 521 cidades consideradas endêmicas para a doença. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 345 mil casos prováveis de dengue. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que a instituição já conversa com a Fiocruz e o Instituto Butantan para acelerar a produção da vacina contra a dengue no Brasil. Ele reforçou que o ressurgimento da doença em todo o mundo necessita de atenção e medidas rápidas. E a Organização Mundial da Saúde fez um alerta para a escassez e também para o aumento da falsificação de remédios, situações que podem gerar um agravamento de várias doenças. Pois é, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta para a escassez de medicamentos como um problema global, sobretudo em países de baixa e média renda. Segundo a entidade, desde setembro de 2021, o número de insumos em falta para o desenvolvimento de remédios em 2 ou mais países cresceu 101%. Registrada em 2023, a escassez global comunicada pela OMS acende um alerta para produtos indicados para o tratamento de diabetes tipo 2. Além disso, os casos de falsificações têm aumentado, o que pode gerar graves riscos à saúde dos pacientes. Este mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária identificou um lote irregular do Ozempic, caneta de aplicação na pele para controle do apetite, aqui no Brasil. Diante disso, a entidade ainda aconselhou aos pacientes a sempre comprar remédios através de fornecedores autorizados e regulamentados. Diante de uma escassez de medicamentos por conta dessa falta de insumos para a preparação e produção dos remédios, ainda existe a falsificação, mais um espaço de atuação de criminosos. É lamentável, não? Vamos voltar para São Paulo? Realmente lamentável. E veja a seguir, celular seguro. Quase 20 mil pessoas já pediram bloqueio de aparelhos pelo aplicativo. E ainda, criativos e motivados. Idosos se reúnem em cafeteria de Xangai em busca de um amor. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo. As facções e milícias que atuam no Rio de Janeiro bateram um recorde histórico de criminalidade. E o principal instrumento para ganhar muito dinheiro foi a extorsão. Quem traz mais informações é o Anderson Nascimento, direto do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro fechou 2023 com um número histórico. Os casos de extorsão atingiram a maior marca dos últimos 20 anos, com um aumento de 42% em relação a 2022. Foram mais de 3.200 notificações nesse período. Segundo a Polícia Civil, esse crescimento se deve, em parte, à exploração dos territórios por organizações criminosas como milícias e facções do tráfico de drogas. O crime de extorsão tem se tornado cada vez mais comum de se ver na cidade do Rio, principalmente na Zona Oeste, onde 26 bairros apresentaram aumento no número de denúncias, incluindo Campo Grande, Bangu, Praça Seca, Taquara e muitos outros. Além de moradores e comerciantes, as extorsões também costumam ser praticadas contra empresas. Em janeiro deste ano, o prefeito Eduardo Paz denunciou através de suas redes sociais a cobrança indevida de R$500 mil à empreiteira responsável pelas obras no futuro Parque Piedade, na zona norte do Rio. E para quem não paga o valor cobrado, os criminosos ameaçam paralisar as obras. E para moradores e comerciantes, a justificativa é para a segurança do local.
A construção de um polo turístico em João Pessoa, na Paraíba, já desmatou 47 hectares de Mata Atlântica. A obra vem acumulando um histórico de danos ambientais desde 1988. O polo turístico de Cabo Branco, no litoral da Paraíba, é tido como o maior complexo turístico planejado no Nordeste. Ele está inserido no corredor de biodiversidade da Mata Atlântica do Nordeste, cercado de unidades de conservação, que, mesmo protegidas pela lei, foram impactadas pelas obras e pela fragmentação da floresta. Até o momento, pelo menos 47 hectares de Mata Atlântica já foram desmatados desde o início das obras e diversas espécies de animais vêm desaparecendo da região ou morrendo por atropelamento. O projeto é uma promessa do governo da Paraíba, que teve seu primeiro embargo em 1988 na implantação das vias de acesso em função do desmatamento em área de proteção permanente, aterro de mangue e desmonte sem autorização prévia. A obra foi desembargada em 2006, após a assinatura de um termo de ajuste de conduta que previa a recuperação das áreas degradadas. Após alguns anos parada por instabilidade política no estado, em 2009 as obras do Centro de Convenções foram iniciadas, com uma nova licença de instalação. Porém, o Ministério Público Federal encontrou diversas obscuridades e ilegalidades para acabar com a vegetação da Mata Atlântica. Por esse motivo, a obra teve sua primeira etapa finalizada apenas em 2012, com a construção do Centro de Convenções de João Pessoa. Em 2023, as obras recomeçaram, após um longo processo de manobras jurídicas e políticas que resultaram em um acordo em relação às compensações necessárias para o licenciamento ambiental. O anúncio da retomada das obras pela Companhia Paraibana de Desenvolvimento levou ambientalistas e pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba a denunciarem em uma carta aberta os danos irreversíveis que a construção iria causar ao ecossistema daquela região e as irregularidades referentes ao licenciamento ambiental. Um procurador ligado ao Ministério Público Federal da Paraíba, que atua em questões ambientais em João Pessoa, afirmou que existe um inquérito civil avaliando se as compensações que foram acordadas são suficientes ou não para acabar com a vegetação. Em uma vistoria realizada às obras em dezembro do ano passado, foram verificadas o descumprimento de várias regras ambientais pré-estabelecidas. Diversos especialistas também afirmaram que a obra precisa ser enquadrada na condição de utilidade pública ou interesse social, e não como um complexo turístico. Com previsão de recuo na produção, produtores rurais de Mato Grosso do Sul discutem estratégias para a safra de soja. Eleisa está muito preocupada com a situação da colheita da soja. Ela prevê uma quebra na safra de 20%. Deve colher no máximo 45 sacas por hectare, quando o normal seria entre 55 e 60 sacas. No plantio, o tempo não ajudou o produtor rural, né? Em vários lugares do Mato Grosso do Sul nós tivemos seca no mês de outubro e atrasou 30 dias aí praticamente o plantio da soja. E agora a gente vai ter uma colheita mais tardia, mais espaçada e isso com certeza culminou com uma quebra aí de 20% da colheita e das lavouras de soja. A safra de soja no nosso estado deve recuar quase 8%. A previsão é colher 13,8 milhões de toneladas. Na última safra, foram cerca de 15 milhões de toneladas. Outra questão é o preço. Na última safra, a saca foi vendida em média a R$ 180. Agora está R$ 98. Em função de mercado internacional e também da toda a situação que nós estamos vivendo de consumo, importação, China e esses aspectos. É tanto número ruim, né? E diante desse cenário, tem jeito do produtor fazer ainda uma boa comercialização da soja? A resposta é sim, e está logo ali, ó. Especialistas em safra de soja e mercado financeiro mostraram para os produtores que ainda dá tempo de se recuperar, mesmo porque só 30% da safra de soja em Mato Grosso do Sul foi comercializada.
Então, para fechar um bom negócio, o lance é o seguinte: precisa buscar, corretoras, que fazem essa operação junto ao mercado financeiro, e aí você vai comprar essas opções, comprar essas estruturas dentro da Bolsa de Valores, da B3, que é o mercado que negocia essa operação. E para quem apenas consome os produtos derivados da soja, será que alguma coisa muda neste ano? Os preços ficam mais interessantes, mas a gente enxerga que como um todo não reflete muito, porque o preço são determinados produtos que a indústria tem as margens delas e ela não vai baixar. Então, isso continua da mesma maneira. Janeiro foi o 8º mês seguido a quebrar um recorde histórico de calor. A temperatura média global nos últimos 12 meses também é a mais alta já registrada. Desde junho do ano passado, o mundo tem registrado um mês mais quente a cada novo período. E por causa disso, os cientistas do Observatório Europeu já confirmam que 2023 quebrou recordes, sendo o mais quente da história. E 2024 continua num ritmo preocupante. Cientistas do Observatório Europeu Copérnicus informaram que o mês de janeiro já marcou o 8º mês seguido de recordes de calor na Terra. Esse mês foi o janeiro mais quente já registrado globalmente, porque teve uma temperatura média do ar de superfície de 13,14 graus Celsius, com 0,70 graus acima da média dos últimos anos. Além disso, a temperatura média global entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024 é a mais alta já registrada, 0,64 graus Celsius acima da média desde 1991 e 1,52 graus Celsius acima da média pré-industrial de 1850 a 1900. Nos mares, a situação também é preocupante. Ainda de acordo com o Observatório Europeu, a temperatura média da superfície do mar global para janeiro atingiu 20,97 graus, um recorde para o mês. O número também é 0,26 graus mais quente para o mês desde 2016. Cerca de 6 mil hectares de florestas nativas foram consumidas por um incêndio na Patagônia Argentina. Autoridades demonstram preocupação com a falta de previsão de chuvas para os próximos dias. Estima-se que 200 hectares tenham sido queimados na região sul do parque, na área de Braço Tristeza, que só pode ser acessada por barco através dos lagos. Vários circuitos turísticos foram fechados como medida de precaução. Desde 25 de janeiro, as autoridades também combatem um incêndio em uma grande área de floresta no Parque Nacional Los Alerces, na província de Chubut, um patrimônio mundial da Unesco por sua biodiversidade. Cerca de 6 mil hectares de florestas nativas, arbustos e pastagens já foram consumidos em Chubut. De acordo com o Serviço Meteorológico, o clima complica o trabalho da brigada. A umidade relativa do ar estimada é de 30% e não há previsão de chuvas fortes para os próximos dias. As autoridades informaram que o incêndio em Rio Negro começou devido à imprudência dos campistas, enquanto em Chubut, eles suspeitam que o fogo foi iniciado intencionalmente. E antes de encerrar, olha só essa história. Centenas de aposentados se reúnem em uma loja em Xangai todas as terças-feiras. E o motivo? A esperança de encontrar um novo amor. Os idosos têm esperança de encontrar um companheiro e romper a solidão que pode invadir essa etapa da vida. Depois de ficar velho, sempre quis ter um par. Não com outras intenções, eu só queria ter alguém para conversar. Até mesmo a troca de brincadeiras pode ser divertida na vida. Mas para pessoas idosas como nós, com condições econômicas menos favoráveis, o fardo dos filhos e para outros que não têm boas condições de vida, é difícil encontrar alguém. O encontro semanal acontece há mais de 10 anos, embora a empresa sueca tenha tentado impedir. Esse é um tipo de estilo de vida. Para ser sincera, está de acordo com o meu padrão de vida pessoal. A IKEA não é muito extravagante. Há algumas dificuldades práticas para irmos a lugares mais elegantes. Este lugar popular é mais adequado para nós.
还是有实际困难的。在这种大众化的地方，适应我们这些。 De acordo com dados oficiais, na China, há mais de 297 milhões de pessoas de 60 anos ou mais e cerca de 25% são solteiros. No ano passado, os núcleos familiares multigeracionais eram a regra. Mas, atualmente, muitos idosos vivem solitários. Em uma pesquisa de 2016, da Universidade Renmin, em Pequim, um idoso em cada 4 disse se sentir sozinho. E esta edição fica por aqui diretamente de um local recheado de história americana, a capital da Pensilvânia, na Filadélfia. Nas imagens você vê este grande prédio que chama a atenção. Essa é a Biblioteca Pública da Filadélfia, que é historicamente bem popular nos Estados Unidos. Um dos motivos é que a grande Declaração da Independência do país foi assinada por lá. Além do histórico Sino da Liberdade, que também fica no local, ambos estão marcados no Independence Hall. A história exala desse lugar. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia para você.